Olá pessoal, eu sou o professor engenheiro civil Johnny Merces e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para uma aula de engenharia civil e hoje nós vamos abordar a disciplina de estrutura de aço e madeira 1, tá? Onde a gente aborda especificamente o conteúdo sobre madeira e hoje nós vamos ver aqui a verificação à tração, tá certo? De estruturas e peças de madeira, tá bom? Então, já sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Antes da gente entrar na aula propriamente dita, vamos a algumas considerações iniciais, tá? Então, o que são peças tracionadas? Peças tracionadas são aquelas peças que estão sujeitas aqui à tração axial. O que é tração axial? No eixo X, né? Então, eu vou pegar essa caneta aqui de exemplo. O eixo X dessa caneta é o próprio eixo dela, né? É a própria linha neutra dessa caneta, é o eixo dela. Portanto, tração axial é quando eu sofro um movimento de tração, onde eu posso estar exercendo uma carga, tá, puxando para esse lado, ou para esse lado, ou até mesmo para os dois lados, nesse eixo X. Por isso, tração axial, tá certo? Diversos sistemas estruturais de madeira apresentam peças tracionadas conforme ilustrado nas figuras embaixo aqui. Então nós temos, por exemplo, tirantes ou pendurais, contraventamentos de pórticos, hastes e treliças, tá? E nós vamos pegar essas hastes aqui dessa treliça aqui, para a gente poder exemplificar isso daí. Imagine que aqui nós temos as hastes, tá, do banzo inferior dessa treliça, e nós temos aqui emendas, né? Aqui nós temos uma emenda, e aqui nós temos outra emenda de peças de madeira, ou seja, nós temos 3 peças de madeira nessa treliça, tá? Como o carregamento ele está aqui, ó, nesse sentido, né? Aqui tem um carregamento aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Apenas olhando nesse sistema estrutural, a gente consegue observar que toda essa parte de madeira que está aqui embaixo, ela está sendo tracionada, tá certo? Muito bem, então já avançando aqui, temos um exemplo de cálculo, onde nós temos um pendural de pinho brasileiro, com tração paralela às fibras de 93,1 MPa, o FT, né? É uma madeira, que nós estamos falando de uma madeira de segunda categoria, usada em um ambiente de classe de umidade 3, e está ligada por parafusos 0,25 milímetros a 2 talas laterais metálicas. Então nós temos aqui, ó, uma tala, 2 talas laterais metálicas. Aqui a gente consegue ver o corte disso tudo aí, né? Temos aqui uma tala metálica e outra tala metálica, tá certo? O pendural está sujeito aos seguintes esforços de tração, né? Oriundos de ações de construção, tá? Isso aqui é importante. Ou seja, carga de média duração, tá? Como são ações de construção, ela não é uma carga de curta duração e nem uma carga de longa duração, carga de média duração. Então nós temos aqui uma carga de gravidade de 15 kN e uma carga variável de 10 kN, tá certo? O que nós temos que fazer nesse exercício? Verificar a segurança do pendural em tração paralela às fibras, tá? Então, ao longo da resolução do exercício, eu vou dando maiores detalhes ali, tá? Muito bem, então, já resolvendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o esforço solicitante de projeto, tá? Para isso, a gente se apropria dessa tabela aqui para poder encontrar alguns coeficientes que a gente tem que utilizar na nossa equação, tá? Então, veja, ali no exercício diz que nós temos uma situação de construção, ou seja, nós temos aqui de cargas permanentes de grande ou de pequena variabilidade. Podemos considerar de grande variabilidade, né? Então, correndo aqui a tabela, nós encontramos aqui, eu já coloquei ali
um quadradinho vermelho para a gente poder já facilitar a nossa visualização, né? Ou seja, o nosso coeficiente é 1,3 aqui, para ações permanentes, né? E ações variáveis, qual que será o nosso coeficiente? Nós estamos falando aqui de recalque diferencial, de variação de temperatura? Não. Nós estamos falando de ações variáveis em geral, né? Incluído cargas acidentais móveis. Ou seja, como nós estamos falando aqui de carga especial ou de construção, então correndo aqui a tabela, nós encontramos 1,2. Bom, o exercício ele deu dois valores aqui, ó, carga de gravidade e carga variável, tá certo? Então, a nossa equação, né, nós temos que fazer a somatória aqui dessas cargas, né? O ND, que seria, né, o ND aqui, ó, que seria o nosso esforço solicitante de projeto, eu tenho que utilizar esses coeficientes para eu poder fazer essa majoração de carga aqui, né? Então, a carga da gravidade, que é uma carga permanente, eu multiplico pelo 1,3 que eu achei aqui na tabela, e a carga de 1,2, ou melhor, a carga acidental, né, a carga com ações acidentais. Eu multiplico aqui pelo 1,2, que eu achei aqui também na tabela, certo? E faço essa somatória aqui. Então eu tenho uma carga, um esforço solicitante de projeto de 31,5 kN, tá certo? Bom, seguindo aqui, agora eu quero calcular a tensão resistente à tração nas condições aqui de carga de média duração, classe de umidade 3 e madeira de segunda categoria, tá certo? Então nós utilizamos esta equação aqui, mas nós precisamos encontrar algumas coisas da equação para encontrar essa tensão resistente à tração. Então, primeira coisa que nós temos que encontrar é o coeficiente de modificação CAMOD, né? Então, o CAMOD 1, nós temos lá uma ação de média duração, então o CAMOD 1 0,8, porque nós temos ali uma madeira serrada, né? O CAMOD 2, ele diz ali que é uma madeira de classe de umidade 3, né? E então eu corro a tabela aqui embaixo, com a madeira serrada, o meu CAMOD 2 aqui é 0,8, porque é uma madeira serrada, né? E o CAMOD 3 diz que, o exercício diz que é uma peça de segunda categoria, portanto 0,8. Multiplicando aqui os CAMODs, né? O CAMOD 1, 2 e 3, com esta equaçãozinha aqui, tá? Eu vou ter um CAMOD de 0,512, um coeficiente de modificação de 0,512, tá? Então, eu preciso também encontrar aqui os meus fatores de minoração, né? Como eu estou falando de tração paralela às fibras, então eu corro a minha tabelinha aqui, né? E encontro um fator de 0,7 para o FK e FM e também de 1,8 para o gama W. Agora sim, eu posso jogar esses valores na minha equação, né? O CAMOD eu já tenho aqui, 0,512. Eu tenho o fator ali de 0,7 da tabela que eu encontrei, vezes, o fator de minoração, né, de 70% do FK, que o exercício deu lá atrás, que é 93,1 desse tipo de madeira, e o gama W é 1,8. Ou seja, nós calculamos aqui essa tensão de 18,5 MPa, tá certo? Bom, que seria a tensão resistente à tração, né? Então, agora nós podemos encerrar o exercício calculando o esforço resistente de projeto dessa peça em questão ali de madeira. Mas para isso, primeiramente eu preciso achar a área líquida. E o que corresponde à área líquida? Quando a gente fala em área líquida, a gente está falando de área de seção, né? Como está dizendo aqui, ó, área da seção. Então, o que é a área da seção? Se eu observar aqui, ó, a área da seção é esta área aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Essa área que eu vou meio que achurar aqui, ó. Essa aqui é a área da seção, tá? Só que tem um problema. Essa área de seção, eu tenho que desconsiderar a furação, né? Dos parafusos que estão envolvendo essa emenda ali, essa ligação, né? Então, eu sei que eu tenho parafusos, né, com
2,5 centímetros. Porém, esse é o D, né, o diâmetro do parafuso. Porém, eu tenho um D' de 2,7. Por que isso? Porque esse 0,2 centímetros ali é justamente a furação, né, e a folga para poder passar o parafuso, tá? Então, eu considero na seção aqui, ó, porque a seção que eu estou considerando é justamente a seção em cima dos parafusos ali. Então eu tenho duas incidências de parafuso, tá certo? De 2,7 centímetros de diâmetro do parafuso. Ou seja, eu tenho que descontar essas duas seções aí de 2,7, tá certo? Então o que eu faço? Para eu calcular uma área, né, de seção, eu calculo multiplicando a base vezes a altura. Aqui ele chamou de B o 3,8 centímetro e de H 20 centímetros. Então, eu multiplico 3,8 vezes o 20. Porém, no 20 centímetros eu tenho que descontar essas duas vezes em que aparecem a furação do parafuso. Tá certo? Ou seja, fazendo os cálculos matemáticos aqui, eu tenho o meu AN igual a 55,5 centímetros quadrados, porque eu estou falando de área, né? Muito bem, agora nós podemos encontrar o esforço resistente de projeto, que é o que o exercício pediu, né? Então, o ND né, de resistência, de resistente, né, de projeto, é AN vezes o FTD. Bom, lá atrás eu já calculei o meu FTD, tá aqui, ó, 18,5 megapascal, tá? Então, eu tenho 55,5, que é a minha área líquida, né? Vezes o 1,85 megapascal, porque eu estou querendo encontrar em kilonewtons, né? Então, eu tenho aqui o ND de resistência de projeto, né? Esse esforço resistente de projeto, 102,5 kilonewtons, tá? Bom, então, esse é o esforço resistente, que a peça ela está resistindo a essa carga aqui, ó. Ela está resistindo, ela pode resistir, né, a partir do projeto, 102,5 kilonewtons. Mas nós encontramos lá atrás o ND como sendo 31,5. Ou seja, aqui atrás, ó, vou voltar aqui para a gente relembrar. Tá aqui, ó. Que seria o esforço, tá aqui, né, o resultado, o esforço não resistente, mas o esforço solicitante, o esforço que estava sendo solicitado nessa ligação, né, a partir das cargas que o próprio exercício deu. Portanto, aqui no final agora, eu posso concluir o seguinte: em termos de resistência à atração, o pendural atende com folga ao critério de segurança. Por quê? Porque ele está exercendo uma carga, um carregamento, né, pelas cargas que nós temos ali, acidental e da gravidade, de 31,5 kilonewtons. Porém, ele suporta até 102,5 kilonewtons. Tá certo? Muito bem, assim a gente encerra esse exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, e nós nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais, pessoal!